Fala pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a correção das 5 questões de física do primeiro simulado V10 para a PRF, projeto Missão, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, professor Felipe. Vamos lá corrigir aí essas 5 questões dessa disciplina maravilhosa que é a física. Bom, bora lá, pessoal. As 3 primeiras questões são referentes a essa situação aí, tá? Em tela, que é a situação de um veículo percorrendo uma pista, tá? Em que tem 2 trechos retos, 2 trechos semicirculares, que a gente vai aqui adotar as ideias do movimento circular, beleza? Então, pessoal, olha só, o que eu tenho aqui? Esse ponto P e o ponto R, eles são pontos onde eu tenho movimento retilíneo. Tá? O ponto S e o ponto Q são 2 movimentos circulares, como a gente pode ver. Então, o carrinho, a gente está vendo aqui de cima, ele vai percorrer o trecho P de forma retilínea, vai percorrer o trecho Q de forma circular, o R de forma retilínea, o S de circular, tá? A questão diz que a velocidade é constante, então a velocidade que ele passa em P é a mesma que ele passa em Q, é a mesma que ele passa em R, é a mesma que ele passa em S, tá? Então, a velocidade aqui é constante, beleza? O comprimento da pista, 1.800 metros, e, enfim, vamos lá, vamos ler as questões. A questão 33 diz assim, em toda a sua trajetória, ou seja, P, Q, R e S, por sua velocidade ser constante, a força resultante atuante sobre o veículo é igual a zero. Pessoal, o que essa questão quis buscar do aluno? Essa questão quis buscar do aluno o seguinte, bom, já que a velocidade é constante, né, a aceleração, em tese, é zero, né? Se a aceleração é zero, força resultante é igual a zero. Pessoal, isso está perfeito se o movimento for retilíneo, tá? Então, se ele for retilíneo, ou seja, P e Q, isso aqui está corretíssimo. A força resultante atuante sobre o veículo ela é igual a zero. Por quê? Porque eu estou num trecho reto, tá? A velocidade ela é constante, eu não tenho aceleração, portanto, eu não tenho força resultante, tá? Mas Q e S tem um problema. O movimento é circular. Quando eu tenho movimento circular, pessoal, eu sempre tenho quem? Eu sempre tenho aquela força mágica que torna o movimento circular, que é a força centrípeta, tá? Então, todo movimento circular, ele só é circular porque tem a força centrípeta. Show de bola? Então, ó, em S e em Q, eu vou ter essa força direcionada para o centro que impede o movimento de ser, de ter outra trajetória que não seja circular, tá? Então, não se esqueçam, todo movimento circular eu tenho força centrípeta, tá? A questão quis confundir vocês justamente nisso. Ela quis dar a velocidade é constante, então tudo vai ter força resultante igual a zero, e não é. Q e S, a velocidade é constante, mas eu tenho força centrípeta. Então, Felipe, mas a força resultante é a mesma coisa que força centrípeta? Sim, porque aqui, pessoal, eu não tenho atrito, aliás, eu tenho até o atrito e tal, mas não vai fazer um contraponto tirando ele da trajetória, tá? Para que a força resultante fosse zero aqui, pessoal, eu teria que ter uma força no sentido contrário, tá? Exatamente igual a essa. Só que aí você teria um problema. Se essa força fosse igual a essa, pessoal, eu ia ter eu ia anular uma força com a outra, eu ia ter uma trajetória o quê? Eu ia ter trajetória retilínea, tá? Então, não é o caso. Eu tenho esse movimento circular por causa da força centrípeta. É isso que acontece quando um carro vai fazer uma curva, né? Quando o carro faz uma curva, pessoal, o condutor, né, direciona as rodas fazendo aparecer uma força centrípeta, que é uma força direcionada para o centro. E é isso que mantém o veículo num movimento circular. Né? Pensa assim, se você não entendeu a ideia, tenta entender da seguinte maneira. O veículo indo reto, né? Indo reto. O que faz ele fazer uma curva? Pô, Felipe, ele vira ele vira ali o volante, ele vira os pneus. Exatamente, só que fisicamente falando, o que faz esse veículo virar é porque os pneus
geram ali, quando eles são virados, uma força centrípeta, que faz com que o veículo se movimente daquele jeito. Se não tivesse essa força centrípeta, como é que ele ia se deslocar? De forma retilínea. Ele ia seguir reto. Beleza? Então, a questão 33 está errada, porque não são em todos os pontos que a força resultante é igual a zero. A força resultante é igual a zero só em P e R, mas em Q e S por ser circular, não. Beleza? Então, questão 33 está errada, tá? 34. Para a situação apresentada, o raio da trajetória nos pontos Q e S é maior que 100 metros. Bom, pessoal, para achar isso daqui, não tem outra forma, tá? Tem que saber a fórmula de aceleração centrípeta. Tem que estar encarnado isso aqui em você, tá? A aceleração centrípeta, pessoal, é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. O professor, mas ele não deu aceleração centrípeta. Deu. Ele disse a vocês que a aceleração lateral, pessoal, que é a mesma coisa ou similar à aceleração centrípeta, é 10% da aceleração gravitacional, que ele, inclusive, colocou o valor aqui, 9,8. Então, a aceleração centrípeta foi de quanto? Aceleração centrípeta, 10% de 9,8, ou seja, 0,98. Isso é igual a... Qual é a velocidade? Não sei, mas o texto me informou que a pista inteira tem 1.800 metros e que o carro gasta 3 minutos para completar uma volta. Ou seja, dá para a gente usar Deus vê tudo, né? A fórmula de Deus vê tudo. Então, vou fazer aqui do lado. Ó. Velocidade é igual a distância. Qual distância? 1.800 metros. Dividido pelo tempo. Quanto tempo ele demorou? 3 minutos. Cuidado! Como aqui está em metros, aqui eu vou usar em segundos. 3 minutos, pessoal, a mesma coisa aqui, 180 segundos. Então, eu tenho 1.800 metros dividido por 180 segundos, que vai dar exatamente 10 metros por segundo. Então, eu tenho esse cara aqui, 10 ao quadrado, dividido por R. Passo o R para cá, o 0,98 para cá, eu tenho que o R é igual a 100 dividido por 0,98, tá? Pessoal, 100 dividido por 0,98, obviamente, a gente fazendo a conta aqui, vai dar em torno de 102 e alguns quebrados metros. Então, vamos ver? Para a situação apresentada, o raio da trajetória nos pontos Q e S é maior que 100 metros. Correto. Beleza? Corretíssimo. Questão de aplicação de fórmula mesmo. Questão 35. Como o veículo se movimenta com aderência total, pessoal? O que significa aderência total? Eu não tenho deslizamento, ou seja, eu tenho atrito entre os pneus e o asfalto. Sem sofrer qualquer movimento de escape, o coeficiente de atrito entre a pista e o pneu é superior a 0,4. Bom, o que você tem que entender aqui? Eu tenho duas forças presentes, tá? Nesse caso. Lá nas questões 33, na questão 33, pessoal, ela não apareceu porque não ia ser relevante, né? Na verdade, essa força, ela aparece, tá, pessoal, para nos provar a questão do coeficiente de atrito. Então, como o veículo se movimenta com aderência total na pista sem sofrer qualquer movimento de escape, o coeficiente de atrito entre a pista e o pneu é superior a 0,4. O que eu tenho que entender aqui, pessoal? Que a força centrípeta ela é igual à força de atrito. Porque se ela for menor, se ela for maior, ou seja, vencer a força de atrito, o veículo vai tender a deslizar para o centro. Então, não pode ser assim, tem que ser igual. E aí, pessoal, eu sei que a força centrípeta é o quê? Massa vezes aceleração centrípeta. E a força de atrito é a normal vezes o coeficiente de atrito. Pessoal, normal é a mesma coisa que massa vezes gravidade. Então, eu tenho que massa vezes aceleração centrípeta, que a gente já viu qual é o resultado, que é 0,98, né, que é a lateral, é igual a massa vezes gravidade vezes o U, que é o coeficiente de atrito. Posso cortar essa massa com essa massa, aí eu tenho que o coeficiente de atrito é igual a 0,98 dividido por 9,8. Esse resultado vai ser igual a 0,1. Então, notem que
notem que o coeficiente de atrito não é superior a 0,4. Na verdade, ele é inferior a 0,4. Questão errada. Mais uma questão de aplicação de fórmula. Tem que saber a fórmula de força centrípeta e de força de atrito, para igualar as duas, beleza? Aqui, pessoal, é o seguinte, é por isso que a gente tem numa pista molhada uma chance maior dos veículos saírem, né, da curva. Por quê? Eu diminuo o coeficiente de atrito, obviamente eu vou diminuir o atrito do pneu com o asfalto e o veículo tem maior tendência a deslizar, a perder a aderência. Beleza? No asfalto. Tranquilo? Então, questão 33 errada, questão 34 correta, questão 35 errada. Agora vamos para as questões 36 e 37. Vamos lá. Questão 36 e 37. Deixa eu só passar aqui para a próxima página. Opa, questão 36 e 37. Pessoal, questão 36 e 37. Bom, a questão 36 e 37, elas são referentes a uma situação envolvendo o airbag, tá? Então, eu tenho um texto aqui falando sobre o airbag e aí quer comparar, né, duas situações, tá? Então, o texto lá em cima, né, fala sobre a importância e o avanço da tecnologia, né? E fala do airbag, tá? Pessoal, basicamente, o que o airbag fisicamente efetua, né? Vamos lá. Basicamente, pessoal, o airbag, ele infla no momento em que a pessoa se projeta à frente, né? O cinto de segurança, ele consegue, vamos dizer assim, barrar os efeitos da inércia no seu tronco e basicamente em pernas e tal. Só que o cinto ele não consegue segurar a inércia provocada, por exemplo, pela cabeça. Aliás, provocada não, né? Provocada na cabeça. Então, pensa o seguinte, o veículo tá indo para frente e sofreu uma brusca desaceleração. Qual é a tendência do seu corpo? Continuar em movimento, tá? O seu corpo tenta ir à frente, mas o cinto segura. Tá? Só que a cabeça, pessoal, ela continua em movimento, porque ela não está presa ao cinto de segurança. Então, qual é vamos dizer assim, a solução? É o airbag. O airbag, ele tem lá um sistema eletrônico que, vamos dizer assim, identifica essas colisões, e no momento em que a gente tem essa colisão, o airbag infla, tá? Para acompanhar esse movimento de cabeça da pessoa, tá? Obviamente, não pode ser uma almofada que infla na frente da pessoa e evita que a cabeça vá para frente bruscamente, né? Que senão você teria uma força muito grande no pescoço, mas também não pode deixar com que a cabeça faça o efeito chicote, tá? Então, essa é a função do airbag. E o airbag, ele evita, por exemplo, o impulso que o veículo tem? Não, tá? Então, na questão 36, a gente tem a comparação entre uma pessoa em um carro com airbag e uma pessoa num carro sem airbag, tá? Situações idênticas. E lá pergunta, a pessoa que está no carro com airbag e sem airbag tem impulsos diferentes. Na verdade, não, tá, pessoal? O impulso recebido pela pessoa é o mesmo, tá? Tanto que impulso a gente pode até definir como variação de quantidade de movimento. Lembrando que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. A situação ela é igual, idêntica para os dois casos. Tanto para o carro que está com airbag, quanto para o carro que está sem airbag. Então, esse impulso aqui, vamos dizer assim, impulso 1 e impulso 2, são iguais. A diferença é que no carro com airbag, tá, eu vou ter uma desaceleração mais lenta. Então, lembrando que impulso é força vezes variação de tempo, e força é igual a impulso sobre variação de tempo. Ou seja, pessoal, quanto maior o tempo de impacto, então, quanto maior o tempo de impacto, menor a força
exercida sobre o pescoço da pessoa. Então, a questão 36, ela erra ao dizer que o impulso é menor na pessoa que está lá no carro com airbag. Mentira, o impulso é o mesmo. Tá? Muito cuidado, pessoal, com essas palavras, porque essas palavras, muitas vezes, elas parecem palavras soltas. Ah, não tem importância nenhuma, mas tem. E eu estou falando de uma grandeza física. E o impulso, em ambos os casos, é igual. Tá? Então, essa questão está errada. Beleza? Tranquilo? Sempre assim, Felipe? Sempre. O impulso em situações iguais, pessoal, vai ser sempre igual. Tá? A diferença vai ser que a força vai ser menor pelo maior tempo de contato. Vou te dar um exemplo. Tá? Se você chutar uma bola de boliche e chutar uma bola de futebol, você vai perceber que as duas vão ter impulsos diferentes. Mas isso porque o tempo de contato do pé com o objeto é maior. Pensa no caso da bola de boliche. Na bola de boliche, você dá o chute, na verdade, o tempo de contato do pé com a bola de boliche é muito curto. Você não consegue ter aquele tempo grande para você ter um impulso grande na bola, né? Você vai bater ali e já vai voltar. Agora, olha só a bola de futebol. A bola de futebol, você tem um tempo de contato maior e, obviamente, você vai ter um impulso maior, mas não é o caso aqui. O caso aqui coloca duas situações idênticas e te pergunta, quem vai ter maior impulso? Vamos pensar assim, vou pegar duas bolas de futebol iguais, e vou chutá-las, tá? Com a mesma pessoa e tudo mais. A mesma força, tá? Vai ter maior impulso aquela que eu tiver maior tempo de contato com a bola. Tá? Agora, se o tempo de contato for o mesmo, se a força for a mesma, o impulso vai ser o mesmo. Tudo bem? Mas aí a questão 36 está errada. Questão 37. A força de impacto de uma colisão automobilística no pescoço de uma pessoa em um veículo com airbag é até 10 vezes menor que a força recebida pela mesma pessoa em um veículo similar, porém sem o mesmo dispositivo. Pessoal, temos que voltar no texto, tá? O texto diz que, segundo o texto, tá? Na verdade, o tempo ele é 10 vezes maior, né? O tempo de contato do ocupante com o airbag, né? com o veículo, é até 10 vezes maior do que numa situação sem. Ora, se a fórmula é força igual a impulso sobre variação de tempo, e eu tenho um tempo 10 vezes maior, obviamente eu vou ter uma força 10 vezes menor. Então, está correta a 37. A força de impacto, a colisão automobilística no pescoço de uma pessoa em um veículo com airbag é até 10 vezes menor que a força recebida pela mesma pessoa em um veículo similar, porém sem o mesmo dispositivo. Então, questão correta. Beleza? Pessoal, então, essas foram as 5 questões de física. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, podem deixar no chat, que eu respondo prontamente a todos vocês, beleza? Forte abraço a todos e valeu, galera. Até mais.